Venha, ó Santo Espírito de amor, vida em abundância, chama flamejante. Vem trazer-nos o êxtase de tua presença e inundar-nos com o fogo do teu amor. Espírito de paz e harmonia, estrela da manhã, vem curar-nos com a plenitude de tua misericórdia e transformar-nos segundo os teus desígnios de amor, hoje e sempre. Amém. Olá, querida irmã, querido irmão em Cristo. Saudamos vocês neste culto em que celebramos Pentecostes, a festa da vinda do Espírito Santo, com essas lindas palavras do poema Santo Espírito, escrito por Vera Lúcia Soares Schwartal. Convidamos vocês a celebrarem conosco com muita alegria e fé este culto. Pentecostes é festa de gratidão a Deus. É festa de confiança em Deus, pois Ele cumpriu a sua promessa de nos enviar o seu Espírito Consolador. É festa de renovação da esperança. Convidamos vocês, neste momento, a acenderem uma vela e colocá-la na janela de sua casa. Dessa forma, queremos testemunhar que aí, nessa casa, a fé e a confiança em Deus são alimentos para a esperança em dias melhores. Hoje recebemos aqui em nossa casa o colega pastor Stefan Rui Krambeck, da paróquia de Vila Velha. É ele quem nos trará a reflexão da palavra e eu expresso já desde já profunda gratidão por tua presença aqui entre nós. Esperamos que logo possas celebrar conosco com esta comunidade, com esta igreja cheia, presente aqui entre nós. Nós celebramos este culto em nome e na presença de Deus, que criou os céus e terra e viu que tudo era muito bom, que ao se fazer ser humano em Jesus Cristo, reforçou a sua confiança e a sua esperança na humanidade, e que por meio da Ruach, o sopro da vida, nos acompanha, consola e anima. Amém. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança deste show brotou e o povo novo deu seu
confessemos os nossos pecados a Deus e peçamos perdão. Oremos. Deus de infinita misericórdia, como comunidade cristã celebramos a vinda do Teu Santo Espírito de amor. Celebramos a Tua presença em nós. É dia de festa e dia de alegria, mas Te confessamos, Deus em nós, que necessitamos que nos libertes do ódio, da violência, da covardia, da ausência de gratidão. Lava-nos e purifica-nos, Deus de misericórdia, para que, libertas e libertos de nós mesmos, possamos ser profetas e profetisas do Teu reino, que é feito de amor, bondade, compaixão, justiça social e inclusão. Isso nós Te suplicamos, cantando. Quando admitimos nossas falhas, nossas debilidades, fraquezas, incoerências e erros, Deus é fiel e justo e nos liberta do peso da culpa. É Deus mesmo que nos anuncia, segundo lemos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Na certeza do perdão e do amor de Deus, o glorificamos cantando.
e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Oremos. Deus de amor e de bondade, graças te damos pela vida e por tudo que tens feito por nós. Graças te damos por tua presença em nós, por meio do teu Santo Espírito, que é chama que alimenta a nossa fé, alimenta a nossa confiança de que este mundo e tudo que nele há a ti pertencem. Chama que nos ensina que ao deixares a forma humana, não te ausentaste do meio de nós. Chama que nos assegura de que não nos deixas à deriva sem rumo e sem direção, e que a sua luz vence toda e qualquer escuridão. Por isso nossa esperança em dias melhores também se renova a cada novo dia. Graças por tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, alimento para a nossa alma. Sê Deus de amor com teu Santo Espírito, com o pastor Stefan, que neste momento nos conduzirá na reflexão desta tua palavra. Que ela encontre mentes e corações abertos para acolhermos o que tens a nos dizer e que ela nos leve à ação. Por Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Tu
Jesus. Caminhemos com júbilo para a terra da luz. Vem Espírito Santo, vem iluminar nossa inteligência e defender-nos do O Evangelho para nossa celebração de Pentecostes encontramos em João, capítulo 20, versículos 19 a 23, os quais passo a ler. Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Até aqui a leitura do Evangelho. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com cada um e com cada uma de vocês neste momento. Na atuação pastoral, com muita frequência, conhecemos pessoas que narram as suas trajetórias de vida para nós, com o intuito de contar um milagre ou uma dádiva que receberam. Assim, com bastante frequência, conhecemos pessoas que nos dizem que possuem 2 datas de aniversário. Uma no dia em que biologicamente nasceram, e outra por terem resistido, sobrevivido a um acidente, a uma cirurgia bastante profunda, a alguma situação de dor e de morte. E passaram a considerar aquele dia da superação como sendo uma nova possibilidade de vida ofertada por Deus. E assim ressignificaram um dia que até então seria uma data comum, como outra qualquer. De forma semelhante, as religiões, todas elas sem distinção, porque a religião é fruto da cultura, elas constantemente também ressignificam eventos importantes da sua própria história. O povo judeu possui muitas festas tradicionais religiosas que nós encontramos fortemente fundamentadas em livros do Pentateuco.
festas como da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa das primícias ou a festa das colheitas. Eram todas datas muito importantes em que a intenção era fazer com que os jovens não se esquecessem da ação de Deus no passado, da ação de Deus graciosa no passado do seu povo. Era preciso contar várias vezes, porque já uma geração conseguia se esquecer. Hoje, Pentecostes, celebramos na Igreja Cristã a vinda do Espírito Santo, mas essa data não era uma data vazia. Antes da ressignificação que o cristianismo deu a Pentecostes, Pentecostes era uma festa de tradição judaica, a festa das primícias, onde em determinado momento da colheita, todas as pessoas traziam o fruto da terra, o fruto do seu trabalho, e ofereciam as primeiras colheitas a Deus como sinal de gratidão. Gratidão porque Deus oferecera a terra de forma gratuita. Gratidão porque Deus lhes permitira cultivar, uma vez que alguns anos antes nem terra o povo possuía. Assim, quando nós conhecemos a tradicional narrativa de Pentecostes em Atos dos Apóstolos, quando Pedro se reúne na praça em Jerusalém e profere as suas palavras testemunhando a respeito dos atos de Jesus Cristo, aquela multidão que se encontrava na praça eram peregrinos, eram judeus que vieram de diversas cidades, povoados, localidades, trazendo os frutos da sua produção para ofertarem a Deus. Nesse dia, então, os cristãos ressignificaram e passaram a considerar a vinda do Espírito Santo, conforme o texto do Evangelho de João que nós acabamos de ouvir. E por que é importante acentuar essa prática de ressignificar? Porque o próprio povo judeu também fez uma ressignificação. Uma vez que a festa de ação de graças também não era uma festa judaica. Existem algumas evidências que comprovam esse pensamento. A primeira delas, o povo judeu, eles não eram agricultores, porque eles não possuíam a terra. Eles criavam ovelhas, eles criavam cabras, e eles eram seminômades. O povo cananeu, que habitou originalmente a região ocupada, esses sim cultivavam as terras. E aos poucos, na medida em que o povo judeu foi se aculturando, foi se sedentarizando e foi dominando a agricultura, ele também pega uma festa de ação de graças do povo cananeu, uma festa pagã, até então direcionada ao deus Moloque dos cananeus, em que o deus Moloque exigia sacrifícios para continuar a proteger e a continuar a permitir que boas colheitas fossem dadas. Naquele contexto dessa festa tão popular no ambiente cananeu, os judeus ressignificam e dizem: o nosso Deus não exige de nós sacrifícios humanos. Ele nos concede as boas dádivas da terra, por amor e por graça. Justamente por conta dessa ressignificação, uma festa então cananeia torna-se uma festa judaica e depois, agora,
na fé cristã, torna-se uma festa cristã. Uma festa cristã de esperança e uma festa cristã de profunda alegria. É interessante acentuar que não eram todos os anos que as colheitas eram boas. O povo judeu sofreu muito, nós conhecemos a sua história. Para o povo judeu, poder plantar uma parreira de uvas e poder colher dela os seus frutos era uma grande dádiva, porque era sinal de que pudera permanecer todos esses anos morando na mesma terra, podendo todos esses anos cultivar e viver naquela região. A estabilidade era uma coisa que para o povo judeu era muito importante, porque foram peregrinos e sofreram por muitos anos nesse período de idas, de vindas, de perseguições. E também quando muitas vezes imaginavam que iriam ter uma colheita farta, sucessivas guerras disputando o território, disputando as fronteiras, também acometeram ao povo. E ainda assim, por 1500 anos antes de Cristo, os judeus celebraram Pentecostes. E não porque todos os anos colheram com fartura, não porque nunca lhes tenha faltado nada, não porque sempre foram momentos alegres. Não, também nos momentos difíceis e nos momentos tristes, eles celebraram Pentecostes. Eles agradeceram a Deus. Celebramos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, do Espírito que é soprado, como nos diz o Evangelho de João, por Jesus, em gesto análogo ao relato da criação, em que Deus sopra o fôlego da vida nas narinas da sua criação. Jesus sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, no momento significativo de gratidão, de profunda gratidão, embora para os discípulos não fosse aquele momento um momento de gratidão. Perseguidos, ameaçados, considerados discípulos de uma pessoa banida, uma pessoa humilhada publicamente pela sua condenação, esses discípulos veem o Espírito que renova neles o ânimo para não deixarem toda a mensagem amorosa de Jesus perecer no esquecimento. Por conta das cruzes, das perseguições e das diferentes situações de sofrimento que impuseram a cada discípulo, a cada discípula de Jesus Cristo. Ali, no meio de uma festa tão tradicional de gratidão, os discípulos recebem a força de Deus que os anima para não sucumbirem às dificuldades, para não se deixarem vencer pelo medo. E ali, nós percebemos que todas as forças que promovem dificuldades, todas as forças que promovem perseguições, todas as forças que impõem cruzes pesadas aos servos e servas do Senhor, todas essas situações são vencidas, porque apesar da pena máxima da morte, ainda assim em meio a uma multidão gigantesca de peregrinos que estavam com o coração grato, Deus renova a esperança, o ânimo, impulsiona missionariamente os discípulos para darem esse testemunho, para darem o testemunho do Jesus Cristo crucificado, que vence a cruz, que ressuscita,
e que agora os envia para irem e para anunciarem de novo a mensagem de Cristo. O Espírito tira os discípulos de um sentimento de luto e os devolve a um espírito festivo e alegre. Os discípulos saem da sua letargia e começam a pregar, muitas pessoas começam a acreditar, muitas pessoas são batizadas por aquela ação amorosa do Espírito Santo. Pentecostes é então a ação de Deus que tira o povo dos seus sentimentos ruins e devolve a ele toda a sua esperança. Popularmente, Pentecostes é conhecido como o aniversário da Igreja Cristã. Isso nós ensinamos em cada ano do ensino confirmatório. É o aniversário da Igreja, porque a partir do Espírito Santo de Pentecostes é que os discípulos recebem a coragem para irem, para pregarem, para anunciarem, para convencerem as pessoas a respeito do amor de Deus. Na festa de Pentecostes, do povo judeu agradecia-se ao Senhor pelo alimento concedido. Em Pentecostes, dos discípulos perseguidos, agradecia-se pela palavra de Jesus. E temos ali aquilo que o ser humano necessita verdadeiramente para ter vida plena. O alimento, dádiva. A palavra, também dádiva. Deus quer que sejamos alimentados por esses dois elementos necessários para a vida plena, para a vida em abundância. Meus queridos, Pentecostes não é um show de curas como nós estamos muitas vezes acostumados a ver quando nós ligamos a televisão aberta. Igrejas lotadas, pessoas narrando situações em recuperação de enfermidades, doenças incuráveis. Esse show de inventar línguas espirituais. Isso, na verdade, é uma grande vergonha. É uma vergonha nós associarmos charlatanismo à palavra Pentecostes. Não é possível usar uma palavra tão rica, tão carregada de significado para explorar, enganar outras pessoas, fazendo com que elas abram mão da sua própria razão. Pentecostes é data para agradecer pelo ânimo e pela força que Deus concede e que Deus continua concedendo, apesar de todas as tribulações que nós vivemos. E nós vivemos muitas tribulações que nos fazem, inclusive, nos questionar. Nós vivemos num país considerado um dos mais cristãos do mundo. Por que então tanta fome? Nós vivemos num país em que praticamente em todas as quadras, em todas as esquinas, nós encontramos templos, porque o corpo de Cristo não consegue ser um. Hoje nós encerramos nessa celebração a semana de oração pela unidade cristã. E nós, de fato, percebemos que não há uma unidade cristã. Embora tantos anos de contribuição e desenvolvimento para a valorização do ser humano como de fato humano, nós percebemos que a fé decresce, aumenta o número de pessoas que se dizem agnósticas, que não participam de denominação alguma,
porque já não encontram mais no testemunho dos cristãos a coerência necessária para crerem naquilo que eles mesmos anunciam. Isso é fato. Isso nós podemos olhar em qualquer pesquisa de qualquer país com relação ao crescimento da fé cristã. A fé cristã diminui. E como nos colocar nessa situação? A fé cristã diminui justamente por causa dos cristãos. E não apesar deles. A fé cristã só não diminuirá mais, apesar dos cristãos, graças à força que o Espírito Santo nos concede para pregar, para anunciar e para não desistir de chamar as pessoas que verdadeiramente são tocadas pelo Evangelho e são chamadas para anunciar a boa nova a todas as pessoas cansadas, desanimadas, que precisam de esperança. E nós vivemos um período muito sério no país, no mundo, onde nós percebemos a visibilidade da miséria. Onde nós conseguimos enxergar com muita nitidez e clareza como há miseráveis em nosso meio. Onde nós conseguimos enxergar com nitidez o tamanho da desigualdade que existe entre as pessoas. Elas até não mais se importam com a própria vida. Algumas se importam mais com o pão. Nós precisamos festejar Pentecostes. Festejar e clamar. Pedir sempre de novo para que Deus, apesar dessas situações que nós vivemos, nos conceda o seu Espírito. Para que esse Espírito nos dê ânimo, para que ao invés de nós olharmos para aquelas sementes que secaram no caminho, que os passarinhos comeram, que os espinhos sufocaram, ou que murcharam porque a terra não era profunda, que nós sejamos animados pelo Espírito a olhar para aquela porção de sementes que encontraram uma terra fértil, que germinaram e que produziram frutos bonitos, e que continuam a produzir frutos bonitos. Quando nós estivermos cansados, peçamos a Deus o seu Espírito. Quando nós estivermos pensando em desistir, peçamos a Deus o seu Espírito. Quando não sentirmos compaixão pelas pessoas que estão ao nosso redor, depois de sairmos de uma celebração de culto, que peçamos pelo seu Espírito. Que todas as vezes que o ódio tomar conta do nosso coração, peçamos pelo seu Espírito. Porque guiados por esse Espírito, nós caminharemos, nós anunciaremos e nós veremos essa mensagem ser anunciada não com o propósito do nosso autoengrandecimento, mas com o propósito de atingir toda a bela criação do Senhor. E em todos esses momentos, rendamos graças, assim como o povo judeu o fizera em seu Pentecostes. Não porque nós merecemos, mas é porque é dádiva, é um presente e é uma graça que Deus concede a todos aqueles que o pedem. Amém. Nós queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Espírito, verdade, em nós vem habitar, difunde claridade, o mal vem afastar, derrama em nossa mente do santo fogo ardor, que todos fielmente confessem seu Senhor, Consolador querido, por Cristo Salvador, nos foste prometido, ampara-nos na dor, que as armas comprovadas do povo teu, Senhor, norte-nos sejam dadas, firmeza, fé, vigor, no tempo em que vivemos, imprescindível é que sempre confessemos bem claro a nossa fé, ainda que soframos perseguição e dor, que sempre enalteçamos o teu eterno amor. Espírito, derrama a força divina, acende em nós a chama da fé pentecostal. Ó, faze que anunciemos ao mundo teu fulgor, que testemunho demos da salvação, Senhor. Deus de amor e de bondade, há milhares de anos celebra-se Pentecostes e em sua origem temos a festa de ação de graças a Deus pela colheita. Porém, a partir da tua vinda ao mundo, na pessoa de Jesus Cristo, em Pentecostes celebramos a vinda do teu Santo Espírito. Espírito que encoraja, que anima, que desperta a fé, que concede dons e que faz viver. Graças te damos pelo Espírito Santo presente em nós. Sem a sua presença, sem o seu poder, não conseguiríamos crer. É Ele quem desperta em nós a indignação diante de tanta injustiça, de tanta violência e morte presentes em nosso meio. É Ele quem nos chama a agir para aplacar o sofrimento
e acabar com os contrastes presentes entre nós. Fartura e esbanjamento por um lado, escassez e fome por outro. Melhor seria, Deus de amor, que tudo o que de ruim está acontecendo em nosso país, em nossas cidades e no mundo, não passasse de um pesadelo. Porém, reconhecemos que é uma dádiva podermos celebrar Pentecostes mesmo assim, pois esta festa nos encoraja a anunciar que essas situações que estão gerando dor e sofrimento estão com seus dias contados, pois não são da tua vontade. E que maravilhoso é saber que tu contas conosco, que tu nos chamas a anunciar o fim desse tempo de trevas. Que grande oportunidade nos ofereces quando nos chamas para colaborar na construção desse novo mundo, dessa nova realidade que estás construindo. Que nossa resposta seja um sonoro e claro sim. Sim, aqui estou, Deus, conte comigo. Pedimos, Deus que cuida, pelas pessoas enfermas em casa ou em hospitais. Sê com as equipes médicas, cuidadoras, cuidadores, com familiares, dá-lhes sabedoria, entendimento, paciência, confiança e fé no processo de cura. Porém, Deus de amor, sabemos que não queres que soframos. Por isso, onde não há mais condição de vida digna, que haja libertação. Pedimos pelas pessoas enlutadas. A dor da saudade fere profundamente. Não há palavra humana capaz de amenizar essa dor. Que as pessoas que choram e lamentam a morte de um ente querido sintam a tua presença consoladora. Não nos deixes, Deus, cair em desespero. Que o medo não nos paralise, mas que tomemos consciência e hajamos responsavelmente para o controle do contágio pelo novo coronavírus. Sê conosco nesta nova semana que inicia. Protege-nos, guarde-nos de todo o mal. Isto te pedimos por Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim.
perdida estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Nada. E eu perdida estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Perdida estou. Tu és Jesus. Tu és. Te amo. Eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Eu gostaria de agradecer o convite da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Cariacica, feito a mim pela ministra pastora Rosângela Stange, de estar celebrando com vocês. É uma grande alegria poder celebrar juntos. Eu quero compartilhar uma iniciativa que nasceu em uma comunidade pequena da paróquia de Vila Velha, comunidade Seara do Senhor, que já desde o início da pandemia, desse período de reclusão, demissões, incertezas, fome, tomou uma iniciativa bonita de arrecadar alimentos e cozinhar para aquelas pessoas que perderam a sua renda, que passam fome, que não conseguem alimentar seus filhos. Assim nasceu o projeto Almoço Solidário, que foi algo bem específico da comunidade local, mas depois outras comunidades da paróquia também foram abraçando a causa, até que a paróquia de Cariacica também resolveu caminhar conosco. Isso nos alegra. Nós já cozinhamos há 7 sábados seguidos, distribuímos em torno de 1000 marmitas e por final de semana distribuímos entre 7 a 10 cestas básicas para as famílias necessitadas que procuram ou que são indicadas. É pouco, mas é um sinal de solidariedade.
É muito bonito ver como as pessoas trazem as suas ofertas com alegria e com gratidão por estarem conseguindo ofertar, apesar desse período em que elas também estão, muitas vezes, vivendo na angústia e na incerteza. E assim eu agradeço todos os alimentos que foram doados e estimulo a paróquia de Cariacica, todas as comunidades, para que continuem ofertando. Temos feito um trabalho muito bonito. E se houver pessoas entre vocês, ou que vocês queiram indicar para estarem recebendo uma cesta básica, para estar recebendo uma máscara, para estar recebendo alimento, também é só fazer contato que com muita prontidão os grupos estarão indo lá levar a sua oferta. Muito obrigado à Paróquia de Cariacica e que um dia possamos celebrar juntos, novamente em outra oportunidade. Convidamos vocês aí de casa a estenderem a mão como sinal de recepção da bênção de Deus. Que o vento sopre suave sobre a sua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo aqueça o seu coração, deixando-o pleno de ternura. Que a palavra que sair dos seus lábios levem e tragam sempre o som de uma bênção. E que te abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejamos a vocês um abençoado dia de Pentecostes. Contra tudo e contra todos, creiamos, Deus está conosco. Deus não nos desampara e Deus nos chama para sermos sinal de luz em meio à escuridão. Graças demos a Deus. Cuidem-se. Saiam de casa somente se for extremamente necessário. E quando saírem, não se esqueçam, usem sempre a máscara. Vamos caprichar nisso, para nós podermos nos reunir e nos abraçar o mais rápido possível, ok? Fiquem com Deus e uma abençoada semana. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres.